Olá pessoal, a gente está ao vivo do primeiro congresso online de jornalismo do Centro Universitário Fluminense e esse congresso vem para trazer diversas vertentes do jornalismo, trazer também diversas observações e também interpretações em relação ao jornalismo que está sendo praticado hoje no Brasil. Então, a gente já passamos por diversos temas. Depois desse tema aqui vai ter mais um tema que eu anuncio para você daqui a pouco. Então esse é o primeiro congresso online de jornalismo, tá, do Centro Universitário Fluminense e está sendo tudo feito via Instagram. Está chegando, é o Guilherme Waltenberg. O Guilherme Waltenberg trabalha na cobertura jornalística em Brasília e ele está à nossa disposição, está aqui para responder nossas perguntas e também para conversar com a gente sobre esse trabalho que está sendo feito, que é feito em Brasília. Trabalho fundamental que é feito em Brasília. Bom, diante de um cenário tão complicado e também tão instável, né, da política brasileira, a gente tem observado que é um assunto que está sendo muito debatido. E o jornalista tem um papel fundamental nessa orientação e também nesse esclarecimento da população. O Guilherme está aqui para explicar isso. São colisões entre governo e os estados, entre governo e também ministros que caem, um ministro que cai numa semana, outro ministro que cai em outra semana, cargos importantes do governo que estão balançando aí uma crise, uma pandemia, né, uma crise na saúde e também uma crise na economia. Na semana passada saiu um ministro muito importante, também que estava muito alinhado com o governo na época da campanha política e também saiu do governo. Então, assim, a gente tem observado um balanço, uma instabilidade muito grande e o jornalista, mais uma vez, está no meio disso tudo. E é um analista, ele é também um jornalista, um cidadão que traz os fatos. Então, são investigações em cima do presidente, são os filhos envolvidos no meio dessas investigações e um mundo de crises. Então, dessa forma, a gente convida o Guilherme Waltenberg, que é formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, tem especialização em jornalismo digital e também gestão de empresa de comunicação pelo Easy Business School, instituição vinculada à Universidade de Navarra, na Espanha. Né? Ele fez intercâmbio nessa universidade, ele foi pesquisador convidado também da Columbia University, em Nova York, e trabalhou no Correio Brasiliense, Jornal da Tarde, no Estadão, entre outros veículos aí de notícias. Ele dirigiu, né, o portal regional O Livre, em Mato Grosso, tá? Foi o último trabalho dele, e hoje ele está no portal Metrópolis, ele é o editor de política do portal Metrópolis. Guilherme, seja muito bem-vindo à nossa live aqui na Uniflu, no Instagram da Uniflu, e a gente não tem tempo a perder. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para você é o seguinte: como é que está sendo a cobertura jornalística em Brasília nesse tempo tão complicado? Boa noite. Boa noite, Moza. Boa noite, pessoal que está assistindo aí a gente. Tá dando para me ouvir certinho? Às vezes nessas lives. Tá, Legal, então. tá Pois é, você ok, vambora. tocou em alguns pontos importantes, né? A gente está num momento bastante atribulado da história recente do Brasil, né? Você destacou aí dois ministros super importantes caíram recentemente, e o Sérgio Moro, da Justiça, e o Luiz Henrique Mandetta, na Saúde. E o jornalismo está no meio disso daí, no meio desse tiroteio, de alguma forma, tentando buscar as informações. O que é muito curioso é um pouco a reação que a gente enfrenta, que a gente lida no dia a dia nessa nossa batalha pela informação. Qual que é o nosso papel? Qual que a gente considera que é o nosso papel, não só no Metrópolis, mas no jornalismo como um todo? O nosso papel, a gente considera, a gente tentar trazer, a gente montar um mosaico do que são as informações políticas, os acontecimentos políticos, e trazer esse mosaico na forma de reportagens, de matérias, para os nossos leitores, né? Só que a gente percebe, isso daí não é uma exclusividade desse governo, mas que nesse governo ficou ligeiramente mais intensa, que sempre que a gente traz uma matéria, traz uma reportagem, traz uma informação que não é do interesse do governo, como, por exemplo, quando começaram a ter os conflitos com o Sérgio Moro e o governo do Jair Bolsonaro, o jornalismo foi acusado em diversos momentos de estar produzindo fake news, né? Esse termo que ficou bastante famoso, sobretudo a partir de 2016,
quando Donald Trump, que foi eleito daí em 2016 o presidente norte-americano, começou a acusar todos aqueles que diziam coisas que não eram do interesse dele de fake news. Então, o New York Times, que é o principal jornal do mundo, foi acusado e continua sendo acusado diversas vezes de ser produtor de fake news. E com a gente não é diferente. Um caso muito importante, muito interessante que rolou na queda do Sérgio Moro foi que a gente começou a trazer uma série de informações. No Metrópolis, a gente trouxe uma série de informações. Outros grandes jornais também trouxeram uma série de informações, Estadão, Folha, Globo, etc. Eles foram trazendo esses conflitos. A gente começou a mostrar que esse conflito estava tomando proporções muito grandes e que a permanência do Moro no governo era algo difícil, que estava acabando o relacionamento, pegando a metáfora do Bolsonaro, estava acabando o casamento. E a gente foi amplamente chamado de produtor de fake news. Inclusive, o perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo federal chamou de fake news a demissão do Maurício Valeixo, então diretor geral da Polícia Federal, que a gente trazia, né? Inclusive foi uma matéria minha que trouxe, foi concomitante, não foi exatamente um furo meu, ou da minha equipe, porque diversos jornais trouxeram ao mesmo tempo que o Moro não sabia que o Maurício Valeixo, seria demitido. O próprio perfil da Secom no Twitter chamou isso tudo de fake news e falou que trouxeram um print do Diário Oficial mostrando que ele foi demitido a pedidos. O próprio Moro, depois na entrevista coletiva, negou que ele soubesse. Ou seja, o jornalismo estava certo. Mas a gente está no momento que a gente tem que lidar, além da nossa busca diária, cotidiana, por informação, pelo que está acontecendo ali dentro do governo, além de montar esse mosaico que a gente mencionou no começo, a gente tem que lidar com uma postura muito reativa do governo. Eu disse e eu repito, não é uma exclusividade do atual governo. Os governos petistas, por exemplo, eles tinham o termo PIG, Partido da Imprensa Golpista, para se referir às matérias que eles não gostavam. O bolsonarismo, eles cunharam o termo extrema imprensa, para tentar dizer que a imprensa é fundamentalista, que a imprensa trabalharia para partidos de esquerda e por aí vai. E é basicamente esse o contexto que a gente enfrenta, né? A gente busca informação, a gente tem um governo, o executivo, que não é muito próximo dos jornais, das TVs, e ainda assim a gente tem que fazer o nosso trabalho. Do meu lado, como que eu gosto de trabalhar e como que eu peço aí a minha equipe, como eu peço não, como a gente determina para a nossa equipe fazer o nosso trabalho. A gente tem protocolos, a gente não publica uma matéria sem ter ouvido pelo menos umas 5, 6, 7 pessoas, por mais que essas pessoas não queiram se identificar dentro da matéria por diversas razões, entre elas o medo de represálias. Muitos deles são servidores comissionados, outros tantos são servidores concursados, mas que têm posições no governo pelas quais eles ganham um salário a mais ou têm responsabilidades a mais, enfim, tudo dentro do jogo, mas que, em função disso tudo, eles preferem não ser identificados como a fonte. Só que a gente segue o protocolo de falar com diversos, de checar com as pessoas mencionadas. Se eu converso com um secretário de um ministério e ele me conta uma história e menciona outros nomes, eu procuro todos esses nomes. Eu não deixo aí esse ponto sem nó. E isso a gente Uma vem coisa que eu te mostrando. pergunto. Diga, diga. Pode falar. Uma coisa que eu ia te perguntar em relação a isso, a essa busca, essa incessante busca em relação à fonte, essa incessante busca em relação à confirmação do fato, você tem uma estrutura que te atende em relação a isso. E é muito importante para a gente, como a maioria do nosso público são de universitários, de que forma que é constituída a tua estrutura para conseguir articular todos esses agentes e também buscar a melhor informação. O que você tem hoje de equipe que você consegue cobrir, ter uma visão global em relação ao fato? Tá. Vou te falar da minha equipe, que é basicamente a mesma estrutura que a maior parte dos jornais em Brasília tem. A gente tem duas repórteres
excelentes, que são setoristas do Palácio do Planalto. A gente começa o dia, esses dois repórteres se alternam, né? O que começa o dia, ele começa às 7 horas da manhã, em frente ao Palácio da Alvorada. E ele fica até o Bolsonaro sair, às vezes ele para falar com os apoiadores, aquela cena que é bastante comum, que a gente vê bastante, né? E a gente tem sempre um repórter por lá. Depois ele vai para o Palácio do Planalto e existe um comitê de imprensa dentro do Palácio do Planalto. A gente tem a nossa mesa ali e o nosso posto de trabalho. Ele fica no Palácio do Planalto, de tarde assume a outra repórter, que fica até o fim do dia, cobrindo o Planalto. São 2 repórteres do Palácio do Planalto. A gente tem outros 3 no Congresso. A gente tem uma repórter setorista de Senado, excelente repórter, assim como a nossa repórter que cobre Câmara. Quem não está em Brasília, né? Assim, só para explicar um pouquinho como é que é feita essa divisão, né? A Câmara fica em um dos lados e o Senado do outro, né? Lá do Congresso. Um é aquele como se fosse uma taça para cima e o outro é como se fosse aquela taça para baixo. E entre esses dois tem uma divisão, ou seja, você tem que estar credenciado nas duas casas, para você poder ir lá cobrir, conversar com os senadores, com os deputados, com os assessores, eventualmente os lobistas que passam por lá e outros colegas de outras redações. Então a gente tem 2 setoristas, uma de Câmara e uma de Senado, excelentes repórteres, e a gente tem uma outra repórter que ela fica, é um termo que a gente usa bastante aqui em Brasília, ela é uma repórter que fica solta, ou seja, ela não é setorista de um lugar, mas como ela é uma repórter bastante experiente, com bastante fontes, bastante conhecimento de como funciona, né, a política, a gente deixa ela solta, a gente não bota ela para correr atrás do presidente, da Câmara, ou do Senado, ou dos líderes partidários, ela fica falando com as fontes dela, tentando ajudar a montar esse mosaico que eu citei no começo da nossa conversa. E entre um dos furos dessa nossa repórter, o nome dela é Luciana, foi ela que deu o furo no fim do ano passado, que repercutiu bastante, que o PCdoB ele está no movimento liderado pelo Flávio Dino, o governador do Maranhão, de mudar o nome e mudar um pouco o slogan. No atual governo, o termo comunista ele ficou pesado e existe toda uma propaganda do bolsonarismo, anticomunismo e, enfim, sem entrar no mérito de se isso daí procede ou não, ela conseguiu a informação a partir de fontes internas ali do PCdoB, pessoas que fazem parte do partido, de que eles iam mudar o nome, não oficialmente, mas eles iam lançar o Movimento 65 e eles iam tirar a foice e o martelo do símbolo deles. Isso daí é um dos trabalhos que esse tipo de repórter faz. Eles ficam soltos, ou seja, eles vão ter que botar gravador na cara de líder para pegar as informações, para ter tudo registrado, documentado, certinho, para depois a gente poder escrever uma matéria. Não, ela tem essa liberdade devido à experiência, à retidão dela, de ligar para as pessoas e montando com fontes em off, bastidor, como é que são essas matérias. A gente também tem um repórter que fica solto, o Veleda, Rafael Veleda. Ele é um cara muito ligado em temas de direitos humanos, em temas ligados à denúncia. Então, ele é um cara que me ajuda muito no dia a dia. Ao longo da minha carreira como repórter, eu sempre gostei muito dessas matérias de denúncia, dessas matérias de processos jurídicos, por aí vai. E, enfim, ele é um cara que também fica meio solto dentro desses temas, tentando trazer matérias para o dia seguinte. Eu trabalho num portal, só que mesmo sendo um portal, a gente tem o nosso estilo de cobertura demanda da gente sempre ter matérias para abrir o dia seguinte. Então, esse meu repórter, ele é um dos caras que mais consegue correr atrás, que mais traz, aliás, matérias exclusivas sobre o que está rolando. A meta dele, a ideia dele é sempre trazer uma matéria exclusiva para abrir o dia seguinte. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma matéria muito interessante sobre o Porto de Santos. Está tendo uma série de movimentações no Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil, né, o que mais movimenta mercadorias, e é altamente influenciado por políticos. Ele tem partes dele são dominados por determinados grupos A políticos, né? Codesp é exemplo disso. O Michel Temer chegou a ser O Michel denunciado Temer era por ter o... influência lá, né? E, enfim, a gente vai trazer uma história sobre um plano do governo que está colocando em risco 5 mil empregos lá. E é uma história exclusiva, só nossa. Convido a todos para amanhã
darem uma olhada lá no Metrópolis ou no meu Twitter. Eu publico todas as matérias da minha equipe praticamente lá no Twitter. Então tem o Veleda. Além disso, por estarmos em Brasília, por sermos um jornal de Brasília, a gente tem um repórter totalmente focado em servidores. O trabalho dele é falar o que está rolando, o que os servidores estão pensando, como é que é o dia a dia aí deles, que eles estão, quais que são as demandas, quais que são os protestos que eles estão fazendo nesse momento. E ele também é responsável pela leitura do Diário Oficial. E que mais? Deixa eu ver se... E a gente tem, obviamente, também uma repórter de judiciário. Ela cobre as cortes superiores, sobretudo STF e STJ. Então, e a gente tem uma repórter que fica com a gente na redação em geral. Agora está todo mundo de home office, mas ela ficava na redação com a gente. Por quê? Porque tem uma série de coisas que vão acontecendo no Brasil que a gente precisa estar atento. E a gente não tem como estar em todos os lugares. Então, a partir do lugar que a gente está, a gente faz esse tipo de... A gente faz contato com... Vamos supor que teve um caso muito maluco que aconteceu ligado a coronavírus aí no Rio. A gente pede para essa nossa repórter entrar em contato com Secretaria da Segurança, Secretaria da Saúde, confirmar essa história e a gente trazer também essa história, que não vai ser um furo nosso porque a gente não está no lugar, mas são histórias extremamente relevantes, extremamente importantes, que tem que estar no noticiário. Se uma pessoa escolhe ficar no nosso portal, a gente tem que tratar ele extremamente bem. E como é que a gente trata essa pessoa bem? Trazendo informação de qualidade, boa informação e, sobretudo, muita informação. O que está acontecendo tem que estar ali. Além disso, a gente tem um time de 4 editores, eu chefio esses editores, e a gente divide o dia. Uma editora abre às 7, entra um às 9, entra outro às 2 e outro às 16. Então, das 7 até a meia-noite, a gente tem editores ali coordenando o processo. E a gente tem também 3 estagiários, a gente deu muita sorte, a gente tem 3 estagiários muito bons, que a gente consegue daí tocando o dia, essas matérias que eu mencionei, do que está rolando em outros lugares do Brasil, agências de notícia, e também outros temas, como algo que é muito relevante, que as pessoas sempre buscam, matérias que impactam o bolso das pessoas. Então, as pessoas querem saber assim, se uma medida do governo vai ter um impacto no bolso dela direto. Então, nossos estagiários, eles têm bastante liberdade e são bastante incentivados a correrem atrás desse tipo de reportagem. E Uma coisa que eu ia te basicamente isso. perguntar, são quantas pessoas no total? Quantas pessoas estão envolvidas na sua equipe? Na minha equipe, a gente está com 17 pessoas e no Metrópolis como um todo, eu não sei o número exato, mas, se eu não me engano, são 150 pessoas. O Metrópolis é hoje um portal, né? Um portal, qual a diferença de um site para um portal? Um portal, ele traz parceiros, né? Assim, ele tem parceiros regionais ou parceiros de linhas editoriais, enfim. E daí, esse portal é onde a gente repercute o que esses parceiros fazem. O Metrópolis, portanto, é um portal com uma série de parceiros espalhados Brasil afora. A gente tem parceiro em Mato Grosso, Bahia, Curitiba, BH, Paraíba. Temos uma série de parceiros aí. Hoje a gente está como, se eu não me engano, o último Comscore. O Comscore é o Ibope da internet. A gente estava como o 4º maior portal do Brasil, em volume de acessos. E, enfim, respondi o que você perguntou? Respondeu. Tá. Vamos lá. O que a gente estava pensando aqui também é que, fora a dificuldade que vocês estão tendo, como é que está sendo nessa fase? Você consegue comparar o governo anterior, os governos anteriores com esse governo, em relação a acesso à fonte? Como é que esse trabalho tão primordial, como é que está sendo o acesso à fonte? Qual a dificuldade de se chegar à fonte agora? Olha, eu cheguei em Brasília na época dos governos do PT. E eram épocas que também não era muito fácil você chegar nas fontes ligadas ao governo federal. Quando eu digo governo federal, nesse caso, eu me refiro ao executivo, ou seja, Palácio do Planalto, ministérios, Banco Central. O PT era um pouco restrito, eles tinham uma política semelhante à política do Bolsonaro, no sentido de que há um rito para você chegar numa fonte.
No PT havia o rito e, eventualmente, você conseguia chegar na fonte. O governo Bolsonaro, ele é um pouco mais fechado e ainda assim existem os protocolos, assim, existe, apesar do governo ser contra a mídia, é uma coisa que é importante, as equipes de assessoria de imprensa do governo federal são muito boas, são pessoas técnicas, pessoas que, em geral, estão em Brasília, estão nos governos federais há algum tempo. Então, assim, existe uma relação com as assessorias de imprensa ainda bastante interessante. Com os ministros é um pouco mais fechado. A gente tem um pouco mais de dificuldades de conversar com, vamos supor, um ministro do Gabinete da Segurança Institucional. Desde o começo do governo, eu tive só 2 encontros com o Augusto Heleno, que é um cara muito próximo ao Bolsonaro. Um deles no próprio Palácio do Planalto, o outro em Jerusalém, quando eu fui cobrir a visita do Bolsonaro a Israel. Então, quer dizer, ele que seria um ministro bastante acessível, não é. A mesma coisa a Casa Civil. A gente já teve diversas mudanças na Casa Você já Civil, né? teve um problema com Augusto Heleno, não é isso? Eu tive uma discussão curiosa com Augusto Heleno no Twitter, porque o que aconteceu? Um repórter nosso, quando Augusto Heleno estava com coronavírus, a gente tem uma vantagem da gente ser um jornal de Brasília, então a gente pautou um repórter para ir até o lugar onde o Augusto Heleno mora, na Asa Norte, e conversar com os vizinhos, ver como é que eles estão, porque a gente tinha as fotos do Heleno indo para o Palácio do Planalto, apesar de estar com coronavírus confirmado, e ele ter declarado isso, ele ter postado isso no Twitter dele, e a gente tinha as fotos dele indo para a reunião no Palácio do Planalto. Então a gente pautou um repórter e falou assim: olha, vai falar com os vizinhos dele, vamos ver o que eles estão sentindo, como é que eles estão avaliando. E, enfim, daí a gente foi lá e o Augusto Heleno não gostou, porque os vizinhos estavam extremamente preocupados. Os vizinhos não se identificaram por aquela mesma questão que eu falei no começo da conversa. Por receio de represália, é vizinho, sabe? O Augusto Heleno é um cara extremamente poderoso, é uma pessoa extremamente inteligente. E não conheço o caráter dele, eu não posso julgar isso. Mas a matéria reportava justamente essa preocupação dos vizinhos. Ele ficou puto e descredenciou o meu repórter no Twitter. Eu não deixei por menos, eu não posso deixar meu repórter na mão nessa hora. E, assim, com todos os protocolos que a gente usa na hora de fazer essas apurações, eu respondi ele na rede social. Ele chamou meu repórter de falastrão. E eu respondi então, e ele então me chamou também de falastrão e de responsável. Ficou por isso, assim, a gente teve esse bate-boca aí, durou um dia mais ou menos. Eu ganhei uma série de haters no Twitter por causa disso, e ao mesmo tempo, é, enfim, seguidores também, porque as pessoas querem ver isso, né? As pessoas querem saber o que está acontecendo. Foi essa discussão Uhum. pública aí com o Heleno que eu tive. Respeito muito ele, quero deixar isso claro. Ele tem um dos currículos mais brilhantes da história das Forças Armadas. E Uhum. não tenho nada, absolutamente nada contra ele, é parte do jogo. Eu não podia deixar Mas o minha Heleno equipe. faz parte, o Heleno faz parte de um discurso político também, né? Então, assim, como é que está sendo para a imprensa desconstruir o discurso político do presidente, de alguns ministros, de todo um grupo? Como é que está sendo para a imprensa esse desafio? Assim, nosso objetivo não desconstruir o discurso deles, né? O nosso objetivo maior é a gente mostrar onde é que esse discurso é, não corresponde ou à prática deles, né? Quando o Bolsonaro hoje, por exemplo, fala que o STF e o Congresso, se eu não me engano, não tem, ou o MP, agora me bateu essa dúvida, não são transparentes, mas no mesmo dia ele diz que se sente violentado ao expor o resultado do teste de coronavírus dele, aí a gente Uhum. tem um discurso que não tem muito pé nem cabeça. Então a gente tem que demonstrar isso. E a gente mostra isso nas nossas matérias, com títulos já deixando claro, assim, no dia em que disse se sentir violentado por expor resultado do exame de coronavírus, Bolsonaro queixa-se da suposta falta de transparência da STF. Então, a gente tem que mostrar os fatos. Tem uma expressão em inglês que é muito interessante, que eu uso muito no meu dia a dia e que eu levo muito para a minha equipe. A expressão é show, don't tell,
que é mostre, não diga. A gente não precisa dizer que existe. Opa. E o nosso Não grande sei se o objetivo é Guilherme sempre travou, como é que tá a mostrar. internet lá dele agora, mas para mim parece que deu uma travada. Você Oi, oi, consegue me oi. ouvir aí, Guilherme? Eu Opa, estou te ouvindo voltou. normal. Vamos lá. Voltou? Vamos lá. Continua, deu uma travadinha. Vamos embora. Tá. Show O da que Intel. o Vamos lá. show don't tell, exatamente. Então, se a gente tem como mostrar isso, é muito mais importante do que a gente dizer isso. Então, o nosso objetivo é sempre mostrar e não simplesmente dizer Uhum, o que as pessoas, as contradições aí do governo e de outros governos, né? Não só desse. uhum. Então, é, e curiosamente o Bolsonaro, por falar muito e por não ter muito cuidado aí, né, com o que ele fala, ele é um prato cheio para esse tipo de demonstrações. Quando tinha uma frase que me lembra muito esse governo, é uma frase que é atribuída ao Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi líder dos governos do Fernando Henrique, se eu não me engano, dos dois governos, mas ele era um cara muito próximo ao Fernando Henrique e naquela época o governo Fernando Henrique era alvo de uma série de críticas do PT. O PT fazia uma série de denúncias e por aí vai, e o Luiz Eduardo Magalhães teria dito, isso daí não é gravado, isso daí as pessoas contam isso, né? Que ele teria dito a seguinte frase: o PT, quando chegar no poder, vai fazer tudo o que a gente faz e tudo o que eles acham que a gente faz. O Bolsonaro, com relação ao PT, é muito parecido. Ele faz o que o PT fazia e o que ele acha que o PT fazia. Então, assim, o próprio Moro, quando saiu do ministério, ele disse que nos governos Lula e Dilma Governo PT, né? não Uhum. houve a interferência na Polícia Federal que houve Agora nesse é, governo. durante aqui o atual governo. E às vezes eu me perco aqui Uhum. porque eu olho que o pessoal comenta, assim, eu quero responder, Não, fica mas aí eu olho tranquilo. para O baixo e comentário tá falo só assim, em eu cima tenho de que ter você. certeza. Mas fica tranquilo, não precisa ler isso não. A gente já está selecionando algumas perguntas aqui, tá no meu zap, e já tem Beleza, já um moderador que está selecionando umas perguntas. E a gente já vai partir para beleza. elas. A primeira já vai Bora, ser vamos nessa. minha. Como é que o pessoal. Eu vou até pedir para você ver se você consegue responder de forma mais rápida, para a gente atender o máximo de pessoas possível. De Claro. que forma que está sendo tratada em Brasília? É um tema muito delicado. A gente acabou de sair disso em 2016. Como é que o jornalista está tratando o assunto do impeachment? De que forma que o jornalista precisa ver esse assunto e tratá-lo, entendê-lo? De que maneira? Porque o Brasil ainda está muito machucado de 2016 para cá. Então, assim, são Sim. apenas 4 anos. Então, é um curto período ainda para cicatrizar todas as consequências do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, de que forma que está sendo tratada em Brasília pela classe jornalística? Tá, legal. É só lembrando aqui uma anedota. Esses dias, tem umas 2 semanas, eu estava conversando com um deputado, fonte minha do Centrão, e ele me solta a seguinte frase, faz menos de 2 semanas. Pô, se o impeachment da Dilma deu no Bolsonaro, imagina no que vai dar o impeachment do Bolsonaro. Ele fez essa. Mas, enfim, o impeachment ele tem uma série de atores que são extremamente relevantes, né? É, o mais importante deles é o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que é a pessoa responsável por abrir ou não o processo de impeachment. Então, quando a gente fala sobre impeachment, a gente tem que levar em consideração esses atores. O Maia, o Alcolumbre, o STF em geral, porque daí depende muito do tipo de denúncia que é feito contra o presidente de plantão, e, obviamente, os líderes partidários. O que a gente vê hoje em dia que está acontecendo? O Maia ainda está tratando com bastante cautela o tema do impeachment, assim como a maior parte dos líderes partidários. Qual que é o receio Por deles? quê? Então, foi uma coisa externada hoje em uma entrevista do Lula. Eles não querem partidarizar um eventual impeachment. O impeachment não tem que ser do PT, do PSB, do PSDB, do PDT. O impeachment, na visão desses líderes partidários, tem que ser um movimento da sociedade. Em 2016, houve um movimento muito forte Essa não. Uhum. em prol do impeachment da Dilma Rousseff. A sociedade queria isso, tanto que quando ela é empichada, ela tem 7% de aprovação. O Bolsonaro não está nesse Uhum. ponto. Ele tem 30 e poucos por cento de aprovação, e isso é resiliente, ele consegue manter isso. Tem uma parcela importante da população que ainda apoia o governo dele. Ninguém é empichado com 30% de ótimo e bom. É muito difícil. Então, o que a gente leva muito em consideração na hora de tratar do tema impeachment? Primeiro, a relevância do eventual crime que ele cometeu. No caso da Dilma, era um crime, não vou chamar de fraco porque não é o termo, mas não era um crime extremamente grave.
Mas existia um movimento político e jurídico. Existia o crime, o fato é que existia o crime, mas não era um crime absurdo. Não era a Fiat Elba, por exemplo, do Collor. E Uhum. então tem que ser levado em consideração a gravidade do eventual crime, a disposição do Congresso de levar isso adiante, a disposição do Supremo Tribunal Federal de tratar sobre isso e a sociedade como um todo. E é isso que está sendo. Essas são as peças que dialogam em um eventual processo de impeachment. Nessas peças, a gente vê setores importantes da sociedade se colocando a favor do impeachment. Muitas pessoas ligadas à saúde, o pessoal da OAB, bastante gente ligada a direitos humanos. Enfim, existe uma parcela relevante da população que está apoiando isso. O STF também está. O STF está ainda mais categórico do que o Congresso nesse sentido. E o Congresso está olhando com cautela, porque eles sabem que não é fácil você tentar tirar do poder um presidente, por mais que eventualmente haja crimes, mas um presidente com uma aprovação popular muito grande. Um exemplo, o Lula em 2005. A denúncia do Mensalão é uma denúncia muito grave, é uma denúncia extremamente relevante. Compra de apoio político é uma coisa extremamente grave numa democracia. Só que o Lula tinha muita aprovação popular, então não foi adiante o impeachment dele. O Temer tinha muita aprovação no Congresso quando vem as denúncias da JBS. E ele conseguiu segurar o processo de impeachment, apesar de ter uma aprovação popular baixíssima. Uhum. Bom, vou começar as perguntas aqui. Eu vou tentar juntar duas perguntas aqui da Carol e da Gabriela, tá? Tá. Então, a Carol perguntou qual é a parte mais difícil de se fazer o trabalho em política, e a Gabriela perguntou qual a dificuldade na apuração do jornalismo político, né? Então, assim, juntando as duas, é, a apuração é a parte mais difícil? Assim, sim e não. Mas é a parte mais divertida também. É a parte mais Uhum. legal, é a parte que mais dá a adrenalina do jornalismo. E é aquela parte de você falar, aquela busca pela informação exclusiva, pelo furo, né? É você ligar para as pessoas e você saber que informação tem sentido. E, enfim, já chegou para mim uma série, eu falo para meus repórteres sempre a seguinte frase: para a fonte, a história é sempre mais dramática do que ela é na realidade. Então, não se empolga tanto de cara com a informação que as suas fontes te passam. Apura. Bota isso daí na tua frente, planilha, fala com muita gente. É sempre muito importante, como repórter, você ter não necessariamente aquelas fontes que estão dentro do governo para te passar informação, mas aquelas fontes que você vai poder consultar na hora que chega para você um documento que você não tem certeza se ele é verídico, na hora que chega para você uma história que você não sabe se é exatamente algo que contraria a lei ou se é simplesmente algo que contraria a moralidade. Por exemplo, você falar de gastos absurdos dos senadores nos cartões corporativos. Não é ilegal, mas é uma puta imoralidade. Então chegou para a gente no ano passado os recibos dos cartões corporativos, não dos senadores, mas dos servidores da casa que têm acesso ao cartão corporativo. Entre as compras deles estava o Whey Protein, que foi comprado, um absurdo, e pelo secretário da mesa, o Bandeira. Eu não sabia se esse documento era verídico. Então, eu tive que consultar uma fonte minha, que trabalhava na época, agora ele não está mais lá, na TI do Senado. Então, é você ter como ter certeza se aquilo de fato procede, se aquilo de fato é real. E isso é legal, assim, é difícil, é cauteloso, não é algo que você pode fazer simplesmente com uma ou duas ligações, existe um protocolo, existe uma necessidade de você confirmar aquilo, e só que ao mesmo tempo é divertido. E você não pode pisar em casca de banana. Já chegou para mim supostos contratos de aluguel ou contratos públicos que seriam irregulares, e eu fui checar e não tinha irregularidade nenhuma. E nunca aconteceu comigo de me mandarem documento falso. Isso daí, essa sorte eu tenho. Ah, não, aconteceu sim. Recentemente me mandaram os documentos quando o Mandetta estava para cair, de que ele teria embolsado parte do dinheiro
de um programa ali do Ministério da Saúde. Eram documentos falsos. Foi a única vez que isso aconteceu comigo. Deixa eu aproveitar e perguntar para você uma outra coisa. Você já falou do Augusto Heleno. Você já teve já sofreu algum tipo de agressão? Já sofreu algum tipo de censura na sua atividade de jornalismo político aí? A censura, não. Assim, o que acontece às vezes é a gente... todo jornal tem uma linha editorial e, enfim, às vezes não faz parte da linha editorial do jornal você tratar daquele tema. Isso daí, sobretudo no começo da minha carreira, aconteceu umas 2 vezes de a gente não tratar aquele tema porque o jornal não tinha interesse, não fazia parte do... Não vou mencionar o jornal nem nada porque eu não acho que vem ao caso. E nesse sentido aconteceu. Agressão, meus repórteres me contam de terem sofrido alguma assim ataques verbais, sobretudo, né? Comigo Você acha que aconteceu eles uma estão mais no vez. risco dessa vez? Você acha que o risco está maior? Tá sim. Sobretudo o pessoal que cobre Palácio do Planalto. Os apoiadores do Bolsonaro que ficam lá no Palácio da Alvorada, eles às vezes são bastante agressivos. Foi nossa a matéria daquela professora que pediu para o Bolsonaro o exército na rua. E Uhum. no dia seguinte a gente dessa matéria, ela dizia para a gente, ela contou para a gente que ela se arrependeu da frase dela. No dia seguinte, o nosso repórter foi xingado ali na frente do Palácio da Alvorada. Comigo aconteceu uma vez só, e sorte, não sei se sorte ou não sei, foi recentemente, inclusive, eu fui cobrir a viagem do Bolsonaro a Miami, e daí a gente foi numa churrascaria, eu descobri, foi um furo meu, que ele ia se reunir com os pastores brasileiros em Miami, nessa churrascaria, então eu fui para lá, e na saída, teve um monte de gente cercou o presidente. Ele, nos lugares que ele vai, ele costuma ser bastante assediado pelos apoiadores. Com o Lula também era assim. O Lula era muito assediado também pelos apoiadores. E, enfim, ele foi cercado pelos apoiadores e eu, como repórter, fiquei do lado dele o tempo todo. Eu não podia sair do lado dele, com o gravador ligado. E caso ele falasse alguma coisa que rendesse matéria, era uma reportagem que eu ia fazer. Daí, nisso, um garçom do restaurante, que era super apoiador do Bolsonaro, me puxou pela camisa e apontou o dedo na minha cara e falou assim: por que você mente? Eu falei assim: oi? Ele falou assim: você, jornalista, você mente. Eu falei assim: velho, como é que é meu nome? Ele parou, não falou nada. Falou assim: eu não sei seu nome. Eu falei: então, como é que você sabe que eu minto? Que matéria minha você já leu para você saber que eu minto? Então, pera lá, né? Assim, vai com calma. E, enfim, o cara não me conhecia, ele me fez uma denúncia que na nossa área é extremamente relevante. A gente não mentir, a gente trabalha com a verdade factual, né? Não a verdade filosófica, mas a verdade factual. Então, a minha credibilidade depende de eu não mentir, das coisas que eu escrever, das coisas que eu publicar serem verdadeiras. Comigo só aconteceu essa vez. Tá, uma pergunta aqui está chegando do Rafael. Por que o jornalismo político aborda exaustivamente o tema da corrupção? Apesar de outras questões, como a sonegação de impostos de grandes empresas e bancos, serem mais prejudiciais aos cofres públicos. É interessante essa pergunta, bem importante. De fato, existe um foco maior na corrupção. Tem algumas hipóteses para isso, né? A primeira é que o Brasil é um país corrupto. Então, a gente trata muito disso, desse tema nas matérias. Mas quando a gente está falando de corrupção, geralmente a gente está falando de uma ligação entre uma empresa que foi contratada pelo governo e nesse meio do caminho houve algum desvio, houve alguma sonegação, que alguém passou a mão por cima. Nesse caso específico que ele mencionou da sonegação, a gente tem me fugiu agora o nome da operação lá do CARF. Fugiu o nome da operação. Ela está parada aí há algum tempo, que investigava a venda de sentenças no CARF. O CARF é um tribunal ligado à Receita Federal que fala sobre dívidas com a Receita, sonegação, em geral, grandes dívidas. E isso a cobertura foi muito grande, né? O Lula, inclusive, foi denunciado por uma suposta ingerência nesse sentido. Então, quer dizer, geralmente envolve as duas coisas. Quando a gente trata de corrupção, envolve o poder público, mas envolve também as empresas. Daí tem uma segunda questão que eu acho bastante relevante, é uma questão cultural, que é a do Brasil. A imprensa no Brasil, por alguma razão, eu não sei te responder qual, a gente não cobre tanto balanço de empresa, tanta eventual sonegação.
Enfim, nos Estados Unidos isso é muito comum. O New York Times, Wall Street Journal, as revistas, eles cobrem com mais assiduidade as questões relacionadas às empresas. No Brasil, nem tanto. Eu não sei te dizer por que as coisas se formaram dessa maneira, mas é muito anterior à minha chegada no jornalismo. Será que as empresas não ajudam a arcar com os custos de campanha e por aí vai? Então também o controle da imprensa fica mais difícil. Porque elas também arcam muito com a imprensa, né? Então pode ser uma explicação. Sei também, elas divulgam também, grandes empresas também estão na imprensa, né? Me ligaram aqui. Tá ok aí? Tá, Nenhum ministro eu tô de caiu por volta enquanto, aqui? né? Tá de volta. Ufa, não, é que me ligaram aqui, eu tive Tá de que desligar volta. a ligação, peço desculpas. Nenhum ministro E, caiu por enquanto, então perdão, vamos segurando aqui. graças a Deus, não, mais um não. E, Ministro não. e com relação ao que você Ah, falou outra das coisa. campanhas, só para concluir, das campanhas aí, o eventual dinheiro publicitário das empresas, hoje em dia, as duas principais fontes de dinheiro do jornalismo em geral são os governos, Uhum, através de verba uhum. publicitária de campanhas de governo, e o Google, através da chamada publicidade programática. Então, eu não acho que seja uma questão de as empresas pagam anúncios, logo não são mencionadas. Eu relaciono isso muito mais a uma questão cultural e ao fato de que a gente tem poucas empresas listadas na Bolsa e, consequentemente, com a obrigação jurídica de ter que Divulgar as prestar contas e contas à tal. sociedade. Então, aí Uhum. entra também na questão do sigilo, né, que é uma garantia legal. Eu vejo mais por esse ponto de vista, mas eu acho que é uma discussão em aberto essa questão da empresa colocar dinheiro e não ser citada. Pode acontecer. Nunca vi acontecendo nos jornais que eu trabalhei, mas eventualmente acho que sim, que pode. Como é que você vê a Operação Lava Jato no futuro? De que forma que você vê essa Operação Lava Jato? Você acha que ela vai continuar gerando fruto? Você acha que ela vai continuar? De que forma que ela vai andar? E de que forma que o jornalista vai fazer parte dela? Tá? Assim, a Operação Lava Jato ela teve ela é extremamente relevante, né, na história do Brasil, na história do jornalismo brasileiro. Só que, assim, eu acho que a Operação Lava Jato já tá desatualizada do ponto de vista é, das denúncias, né? As denúncias mais relevantes são aquelas que você faz para aquelas pessoas que estão no governo, que ainda tem como estar eventualmente cometendo algum crime, fazendo algo errado e por aí vai. Então, a Lava Jato, os grupos, aliás, que foram denunciados, que foram condenados, eles já não estão mais no poder. Então, quer dizer, esses crimes, pelo menos o escopo dos crimes inicial, ele já, eu gosto de acreditar que não existe mais. A gente pensar que existe ainda o Clube das Empreiteiras na Petrobras, esse tipo de coisa, me parece que já não existe mais. Mas o modus operandi da Operação Lava Jato, eu acredito que ele vai se manter com algumas mudanças, né? A série de reportagens do Intercept mostrando ali as relações dos procuradores com o Sérgio Moro, é extremamente importante, porque a gente não pode abrir mão de protocolos em nome de atingir um resultado. A gente não pode abrir mão da lei para denunciar pessoas que foram contra a lei. Eu não estou querendo dizer aqui que Deltan, que Moro cometeram crimes, não é isso que eu estou falando, mas ainda precisam explicar aquilo tudo que foi revelado. Então, quer dizer, acho que é um modus operandi e a cultura de você levar para a cadeia gente poderosa, acho que isso daí vai continuar. Eu gosto de acreditar que isso vai continuar. E, por um outro lado, assim, o que eu vi como um aspecto negativo para o jornalismo da Operação Lava Jato é o fato de que o jornalismo investigativo ele virou você receber uma parte de uma investigação do MP antes dela se tornar pública e divulgar aquilo e publicar aquilo. É algo que eu acho que ficou um pouco complicado, né? Que mudou um pouco agora com o governo Bolsonaro. Você vê, algumas das melhores matérias que saíram de jornalismo investigativo desde o início do governo Bolsonaro foram matérias que envolveram investigação de jornalistas. Essa questão das candidaturas laranja. Isso daí foi um trabalho Uhum. braçal, um trabalho árduo de jornalistas muito bons
de descobrirem, de sacarem esse esquema e de publicarem isso. Da mesma forma, recentemente a gente publicou a agenda da irmã do Paulo Guedes. A irmã do Paulo Guedes, ela é muito envolvida na área da educação, ela preside uma associação ligada a universidades privadas, e a gente divulgou, a gente conseguiu a agenda dela de encontros com pessoas do primeiro escalão do governo e comparou com o governo anterior. Enquanto no governo anterior ela teve 4 ou 5 visitas a secretários, ministros e 0 visita a presidente, no governo Bolsonaro, onde o irmão dela, um dos principais ministros, ela teve diversas, mas assim, na casa das dezenas de encontros com secretários, ministros, encontros com o próprio presidente da República e com a esposa do presidente da República. Ou seja, é um jornalismo investigativo mesmo, onde o jornalista investiga, que não é apenas Você uma acredita que investigação. essa é a tendência? Olha, Você acha que... Qual a tendência do jornalismo agora na área política? Você vai ter algumas mudanças? Qual o horizonte que você vê para o jornalismo político hoje? olha, eu Que acho tipo que de é um profissional que ele tem que ser? tem que ser um profissional versátil, tem que ser uma pessoa com um senso crítico interessante, que não se deixe levar pelo fígado na hora de você fazer uma cobertura. Você tem todo o direito, como jornalista, de gostar ou não gostar do atual governo ou dos governos anteriores. O que você não tem direito é você pegar a tua raiva, a tua decepção e tentar transformar aquilo em conteúdo jornalístico. Então, o que eu acho que vai acontecer de agora em diante? Né? A gente vai cada vez mais aprimorar a técnica, porque a partir do momento que a gente é denunciado pelo governo, pelos seus apoiadores, de produzir fake news, a gente tem cada vez mais que mostrar quão apurada é a nossa técnica, que aquilo não é simplesmente um achismo, que aquilo não é simplesmente algo que a gente está imaginando que está acontecendo. Não, a gente tem que cada vez mais ser técnico nesse sentido. Os protocolos vão aumentar, a disciplina vai ser cada vez mais demandada. Eu tenho, por exemplo, uma planilha com aproximadamente 140 contatos, fontes que eu tenho contato a cada 2 semanas. Eu ligo todo dia para 5, 6 pessoas dessas minhas fontes, a não ser quando eu estou especificamente em uma matéria, daí vai para mais de 30. Mas eu tento manter a cada dia contato com pelo menos 4, 5 fontes minhas, pessoas interessantes, que têm algo para falar, e eu tento manter disciplinadamente esses contatos para estar sempre por perto disso, saber o que me foi dito. Essas conversas não são documentadas, são conversas de, conversas que a gente está dialogando sobre o que está acontecendo, mas são faróis, né? Então, o que eu acho que o jornalista político de aqui por diante tem cada vez mais que ter? Disciplina, organização, traquejo no contato com fontes e cada vez menos ser aquele jornalista patropi, fazendo referência ao jornalista da escolinha do professor Raimundo, que era um cara todo porra louca, todo largadão. Esse tipo de jornalismo que existiu nos anos 80, nos anos 90, que era um jornalismo brincalhão, tá? Brincalhão eu estou sendo bonzinho, mas era um jornalismo menos compromissado, quando o jornalismo era a única fonte de informação. Óbvio que existiam profissionais excelentes nessa época, viu? E o jornalismo, em muitos sentidos, era melhor nessa época. Mas existia essa figura era muito comum. E hoje em dia não tem mais espaço para isso. O jornalismo é cada vez mais uma tarefa que demanda disciplina, organização, objetividade, assertividade e inteligência, para você conseguir montar esse mosaico que a gente citou no começo da conversa. Ótimo. Guilherme, muito obrigado. Eu tenho que encerrar porque vem outra aí já na nossa sequência. Eu tenho que finalizar. Muito obrigado pelas explicações. É um grande currículo, é uma grande experiência, também é um controle já de uma equipe, né? Uma grande equipe dentro de um portal grande também. Então, assim, é um portal que atua em Brasília, capital federal. Então, você está no olho do furacão, não tem jeito, né? E as consequências desse olho do furacão é um excesso de trabalho, é uma cobertura que influencia todo o Brasil. Então, são as percepções de um profissional que acaba trazendo para a gente aí um outro olhar, o olhar da capital federal. Então, é um pouco diferente. Muito obrigado pela tua participação, obrigado mesmo pela troca que teve, pelos detalhes que você passou, pelo tipo de articulação que acontece em Brasília, de que maneira que o jornalista se comporta em relação a isso.
né? Então, assim, eu tenho que chamar aqui também que o pessoal que vai precisar de horas acadêmicas é só mandar o e-mail para a direção, perdão, para a coordenação, jornalismo.coordiniflu@gmail.com, tá? Com o teu nome inteiro, o print da nossa, das lives e etc, tá? E também o IG, né? Tem que mandar isso também. Bom, Guilherme também é nosso convidado, todo mundo está convidado para prosseguir com a gente aqui no nosso Instagram com a live que se chama Interfaces entre o Cinema e o Jornalismo na Formação de Jornalistas. A palestra vai ser com a Maria Caú, crítica, especialista em conteúdo da Rede Globo e também pesquisadora de cinema. E o mediador é o professor de Teoria de Jornalismo, o Vitor Menezes. Guilherme, muito obrigado, é um prazer revê-lo, tá? Um Aquilo mesmo. abraço e bom trabalho aí em Brasília, estamos juntos. Deixa eu Até falar só mais. uma coisinha para os Fala. alunos aí. Gente, jornalismo é uma profissão difícil. A gente trabalha muito, muito mesmo, mas é divertidíssimo. É, é uma sensação maravilhosa, é uma adrenalina constante. E você viver a história, você tá ali do lado da história, é uma coisa maravilhosa. Então, galera, se eu posso falar uma coisa para vocês, essa profissão perdão a palavra, é do caralho. É muito legal. É bom ele falar isso, porque eu não revelei isso na conversa. Eu e o Guilherme estudamos na mesma faculdade, na mesma sala e dividimos república. Exato, Então, só deixei para o final. exatamente. Então, assim, é o que ele sempre quis estar no olho do furacão, ele sempre quis estar no negócio pegando fogo mesmo, que é o caso de Brasília, era sempre a intenção dele e ele chegou no objetivo dele. Então, assim, se você tem um sonho de chegar a algum ponto, esse cara chegou, você também é possível chegar. Tá bom? Então, pessoal, obrigado, meu amigo, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até Valeu. mais. Obrigadão. Valeu.